Olá, mais um mês, cá estamos nós novamente, mais um programa Paz e Bem. Eu me chamo Mônica Mendes, né? Sou carioca de nascença, baiana de coração. Sou uma mulher negra, de pele clara, né? Parda. Meus olhos são pretos, meus cabelos são pretos, né? Tão soltos hoje, são cabelos da minha etnia mesmo. Eu sou mãe, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou esposa, é tanta coisa. Sou administradora de formação, trabalho na área de TI para sistema de turismo, sou espírita desde 1999. Em 2001, nós fundamos um centro espírita, Casa de Oração Sementes de Luz, a Cos Luz, em Salvador, Bahia, em que frequento. Voltamos a frequentar, teve uma parada na pandemia, mas retomamos já devagar, mas não importa para a gente quantidade, mas qualidade. Em março de 2016, criamos o Coletivo Espíritas à Esquerda. Eu faço parte de outros coletivos de mulheres e de lutas também antirracista. Eu sempre gosto de agradecer, agradecimento é fundamental para o Paz e Bem pelo convite, né? Vamos caminhando para 2 anos de programa. Carla Pavão, que me fez o convite inicial, ao Felipe, que faz as edições dos vídeos, junto com o Sérgio do Espíritas à Esquerda, e o Mauro Lopes, que não conheço pessoalmente, mas agradeço carinhosamente abrir a porta da sua casa para permitir que a gente possa trazer a nossa mensagem, a nossa palavra, as nossas experiências. Esse programa eu não faço sozinha, tá? É um programa que eu faço em coletivo com as mulheres da coordenação dos Espíritas à Esquerda. Então, os meus agradecimentos para Mariela, Marta, Rosângela e Sérgio, que com o Felipe também faz a edição do vídeo para a gente. Eu quero sempre deixar minha solidariedade e preces para o período que a gente sofre de ataques contínuos das lutas identitárias vindo de todos os lados, as vítimas de guerra pelo mundo, em especial as vítimas do genocídio que ocorre em Gaza, o que aconteceu agora recentemente no Rio de Janeiro. A gente é tanta atrocidade diante de tudo que acontece no mundo, no nosso país, das mulheres que são vítimas de feminicídio, de agressões, as crianças violentadas, as crianças em orfanatos, pessoas em hospícios, asilos, em situação de rua, passando por depressão, por necessidade de alimento, moradia, saúde, segurança, educação, e que todas as pessoas possam ter sua dignidade de vida suprida e respeitada. Eu acho que nós espíritas temos que começar tudo que nós fazemos pedindo, né? Gratidão por estarmos tendo a oportunidade e pedindo por todas as situações e pessoas que precisem, nesse momento, que a espiritualidade se reúna para poder ajudar. Eu aproveito com isso para convidar você para participar do nosso estudo do Evangelho que nós fazemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que acontece ao vivo todos os sábados, de 9 às 10, nas redes sociais dos Espíritas à Esquerda. É muito importante nós espíritas não esquecermos da importância de estarmos fazendo as nossas preces, evocando os nossos espíritos amigos, nossos anjos da guarda, pedindo proteção e ajuda para todas as pessoas. Eu vou dar continuidade aos comentários sobre a proposta do programa O Reino, do Coletivo Espíritas à Esquerda, que vai ao ar todos os sábados, de 9 às 10 da manhã. Nesse programa semanal, nós fazemos a leitura e o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, usando a edição antirracista, lançada pelos Espíritas à Esquerda em 2022. A proposta nesse programa é fazer um estudo sistemático, crítico, adogmático, iconoclasta e progressista da mensagem de Jesus. Nesse programa, eu vou falar um pouco sobre o capítulo 3, né? Nós já falamos do 1, do 2, se você não viu, volta lá para ver que é bom. E agora vamos falar do capítulo 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, e sobre como esse trecho e essa obra são importantes para a discussão antirracista promovidas pelo Espíritas à Esquerda. Esse capítulo é justamente aquele que contém a primeira sugestão de redação antirracista feita pelo nosso coletivo. E vou aproveitar também o tema para falar do novo lançamento da coleção antirracista de Kardec, que vai ocorrer amanhã, dia 20 de novembro, às 8 horas da noite. Todo mundo sabe o que acontece dia 20 de novembro, né? Nesse terceiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre os diferentes estados dos espíritos, as muitas formas que os espíritos se encontram na erraticidade quando desencarnados, as diferentes categorias de mundos habitados, os diferentes espaços que os espíritos podem habitar
e faz uma classificação dos espíritos, segundo ele, de acordo com o grau de evolução que alcança. Fala especificamente da Terra, da sua destinação como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, de onde as pessoas sairiam após se curarem ou cumprir suas penas. Trata também, na parte das instruções dos espíritos, de uma classificação, uma hierarquização dos mundos, classificando-os como inferiores, superiores, de expiações e provas, e, por fim, o mundo de regeneração. Fala ainda como se daria o progresso dos mundos. E, como disse, foi nesse capítulo que os espíritas à esquerda elaborou em 2022 as primeiras notas e comentários antirracistas em textos de Kardec que foram apontados como possivelmente racistas pelo Ministério Público Federal da Bahia no TAC de 2007. Vejam esse fragmento que eu vou ler aqui agora para vocês do texto kardecista que foi apontado pelo Ministério Público Federal. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estudo de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. Restos do estado primitivo da nossa orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm, a abordá-los, qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Para entender como se deu a intervenção dos espíritas à esquerda nas obras de Kardec, eu vou ler agora para vocês a nossa proposta de redação antirracista para esse texto, que destaca logo abaixo do texto original, sempre abaixo do texto original. Nossa sugestão foi a seguinte, que está na nossa edição, que você pode baixar gratuitamente das nossas redes sociais, tá, gente? Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de outras espécies do gênero humano, como Homo erectus e como Homo neanderthalensis, que já habitaram entre nós, lembranças fósseis do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, eram, de certo modo, rudimentares os seres que os habitavam. Revestiam-se da forma humana com suas próprias características de beleza. Seus instintos e seus sentimentos de delicadeza ou de benevolência diferiam dos encontrados na espécie sapiens, incluindo as noções do justo e do injusto. A força física era entre eles uma lei, sem indústria e invenções, como as dos sapiens, passavam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo da inteligência jazia latente a vaga intuição de um ente supremo. Esse instinto bastava para se diferirem uns dos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não eram seres degradados, mas seres que estavam a crescer. Esse é um exemplo dos problemas que encontramos, dentre muitos outros, em diversas obras de Kardec. Agora imaginem as pessoas como eu,
ou até as negras retintas, ou de origem de povos originários, asiáticos, ou uma pessoa lendo ou ouvindo esse tipo de texto numa casa ou num grupo de estudo espírita, que acontece até os dias de hoje, porque a obra é a mesma, sem nenhuma reflexão crítica acerca desse problema. É uma violência. Vocês não acham? Isso pode levar, inclusive, muitas pessoas negras a se afastarem do movimento espírita, tornando-o cada vez mais branco e elitizado. Não seria legal se tivéssemos um momento para refletir sobre essas questões no movimento espírita? Não seria bom? Não seria frutífero? Não seria uma proposta de evolução, de tratar as pessoas com mais respeito e dignidade? Foi esse drama que levou os espíritas à esquerda a pensar numa proposta de enfrentamento do problema. Como diz o prefácio da edição antirracista de O Livro dos Espíritos, é preciso ressaltar que o objetivo primacial do projeto da coleção antirracista de Kardec é a reparação do sofrimento que negras e negros vivem diariamente nas instituições espíritas, quando, em seus grupos de estudos, palestras e eventos, deparam-se com as passagens racistas da literatura espírita que os diminui, humilha e violenta. E, como consequência dessa forma historicamente racista de entender as diferenças étnicas e culturais, negras e negros costumam, na maioria das instituições espíritas, participar apenas como subalternos, coadjuvantes, apoio às atividades operacionais e, principalmente, como beneficiários de obras assistencialistas, sendo raro vê-los ocupando cargos de direção nessas instituições. E esse projeto, portanto, é também, além de uma proposta de reparação, uma forma de estimular e instrumentalizar todas as pessoas para o debate antirracista dentro do movimento espírita, considerando as consequências do racismo institucional neles presentes. Nessa pegada antirracista, nós já lançamos 3 livros da coleção antirracista de Kardec. Além de O Evangelho segundo o Espiritismo, edição antirracista, lançada em 2022, há também o Livro dos Espíritos, edição antirracista, de 2023, e O que é o Espiritismo, edição antirracista, de 2024. E agora nós vamos lançar, amanhã, no dia 20, Dia da Consciência Negra, às 20 horas, o 4º livro da coleção antirracista, O Livro dos Médiuns, edição antirracista. Essa é a nossa contribuição ao debate antirracista dentro do movimento espírita. Sobre o Livro dos Médiuns, o Ministério Público Federal da Bahia identificou apenas uma passagem considerada como eventual conteúdo racista. Por isso, além dos comentários inseridos nessa parte do livro, tivemos o cuidado de aproveitar para fazer um prefácio com o enfrentamento de algumas críticas que foram dirigidas aos espíritas à esquerda e à coleção antirracista de Kardec. Essas críticas revelam, na verdade, o racismo que ainda existe e está presente entre nós, dentro do movimento espírita. O texto do prefácio, a ser lançado com a publicação de O Livro dos Médiuns, edição antirracista, é, ao mesmo tempo, um manifesto e uma análise crítica do coletivo Espíritas à Esquerda. O objetivo central do prefácio é apresentar o racismo presente nas obras de Allan Kardec e refutar as críticas feitas à coleção antirracista. O Espíritas à Esquerda se coloca com a coleção antirracista de Kardec como pioneiro no enfrentamento do racismo no movimento espírita. Um problema já conhecido pelo Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, o TAC, de 2007, firmado entre as editoras e o Ministério Público Federal da Bahia, que listou mais de 100 trechos em obras de Kardec com um potencial conteúdo discriminatório ou preconceituoso. Lembrando que os trechos com conteúdo racista são bem mais numerosos do que os que foram apontados pelo Ministério Público Federal da Bahia. A iniciativa tem recebido elogios fofinhos e críticas frágeis da ortodoxia espírita, que são enfrentados pelos espíritas à esquerda como verborragia dogmática e vazia, insosso, sem nenhum. O prefácio aborda os 3
principais argumentos usados pelos críticos à coleção antirracista, os quais nós, do Espíritas à Esquerda, nos propusemos a refutar. O primeiro, um possível caráter antirracista inerente à obra de Kardec. Não existe. O segundo, o anacronismo como erro de análise na leitura de textos mais antigos. E o terceiro, por fim, uma possível violação do direito moral do autor. Acho que o autor está até agradecido porque a gente está ajudando nesse ponto. Sobre o primeiro argumento, o Espíritas à Esquerda refuta a ideia de que a obra de Kardec seja inerentemente antirracista. Argumentando a defesa dessa característica se baseia sempre em apenas 3 fragmentos, ignorando o volume de textos racistas na sua obra. O ponto central da crítica é a relação estabelecida por Kardec entre raça e evolução espiritual. A igualdade proposta por Kardec é apenas espiritual, ontológica, sem qualquer compromisso com a igualdade social e material. A dor e o sofrimento, incluindo a escravidão de corpos negros, são vistas como oportunidade para a evolução do espírito ainda involuído. Assim, pode-se ler em Kardec que há uma escala evolutiva racial. Kardec e seus espíritos auxiliares estabelecem uma clara hierarquia. O homem branco europeu é o ultracivilizado e sábio, um espírito mais velho e evoluído. Em contrapartida, negros, hotentotes e os povos originários são classificados como selvagens, bárbaros, com menor evolução estética, moral e intelectual. Há no prefácio trechos que associam a estética negra, como os lábios espessos, à materialidade dos instintos, afirmando que o negro não é belo em sentido absoluto. Compara a barbárie de um conhecido assassino em série francês do século XIX a algo que seria considerado normal entre os povos da África Central, sugerindo inferioridade moral. Questiona ainda se a escravidão não seria útil ao progresso das raças inferiores. Após discutir o conceito de racismo, o prefácio conclui que a visão kardecista de evolução espiritual é essencialmente racista, justamente por ser uma forma de hierarquização e manutenção de privilégios que distingue seres humanos por raça ou etnia. Sobre o segundo argumento, que refuta a crítica do anacronismo, nós do Espíritas à Esquerda defendemos que criticar Kardec por racismo não é anacronismo, pois a crítica se baseia no princípio de que o conceito de racismo possui potencial generalizador, como os conceitos de crise social ou a lei da gravidade. Embora a palavra seja moderna, o fenômeno de hierarquização racial que ela descreve existe desde a antiguidade. Portanto, aplicar o conceito de racismo a fatos do século XIX é uma análise historicamente legítima. Já sobre a acusação de violação do direito moral de Kardec, a refutação é feita a partir da Lei 9.610, de 1998, conhecida como a Lei do Direito Autoral. É importante sempre lembrar que o Espíritas à Esquerda usa textos em domínio público e a inserção de comentários e notas nesse tipo de obra é legalmente permitida. A obra original não foi adulterada em nenhum momento. Afirmamos ainda no prefácio que o racismo é um conceito científico e descritivo e não uma ofensa moral. O próprio Ministério Público Federal da Bahia já havia reconhecido a natureza discriminatória de trechos da obra de Kardec, estabelecendo um importante precedente. Convidamos todas as pessoas a participarem amanhã, às 20 horas, nas redes sociais dos Espíritas à Esquerda, do lançamento do Livro dos Médiuns, edição antirracista. Vale ressaltar que todas as nossas edições estão disponíveis gratuitamente para serem baixadas nas nossas redes sociais. Essa é uma proposta do Coletivo Espírita à Esquerda, uma proposta que é gratuita, justamente para que seja acessível para
todas as pessoas. É uma forma da gente dar a nossa contribuição para o movimento espírita acordar, debater e devolver dignidade a todas as pessoas negras que queiram e que participem dos seus trabalhos, dos seus grupos de estudos, das suas palestras. É preciso dizer, se calar, você se calar que uma pessoa rouba, você não está ajudando. Você precisa não se calar e falar. Isso está errado. Isso é racismo. E racismo, gente, é crime. Aguardo vocês amanhã, às 20 horas, nas redes sociais do Coletivo Espíritas à Esquerda, para a gente participar desse lançamento. E aguardo vocês aos sábados, de 9 às 10, no nosso Evangelho, que acontece todos os sábados nas nossas redes sociais também, de 9 às 10 da manhã. Paz e bem para todos, gratidão e nos vemos no próximo mês, se Deus quiser. Beijos!